E vai ter... Ah, tá. Estamos ao vivo, Will Mourão. Opa! Opa! Cheguei. Boa, rapaz. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olha aí. Ele chegou atrasado e chegou mineiro. Eita fé. E aí, galera, vocês estão escutando a gente aqui certinho? Acho que tem uma pessoa assistindo a gente, pelo visto, ali. Então, essa pessoa sou eu. Você tá me dando a Esse live. cara sou eu! Esse cara, Cara, sou eu na outra tela. Deixa. Mas é isso. Deu Tá dando um uma lance no mensagem, ó. chat, né? Chat desconectado. Não é possível conectar no chat, tente mais tarde. É, vamos ver se volta, né? Fala oi aí no chat, ver se vai. Porque aqui a gente começa, né? E começa nos bastidores ainda. Para vocês acompanharem, né? Nossa evolução, o andamento do negócio. Chegou. Vamos ver se chega de volta. Dá uma olhada em outro lugar, né? Dá uma olhada em algum outro lugar, pra ver se aparece mesmo. Quer que eu entre no meu aqui? Vou entrar aqui. Entra aí na nossa live, amigo. Vai Vai entrar, lá. né? É bom que a gente povoa, né? Vai povoando. Então, gente, hoje a gente vai fazer uma live em homenagem ao grande Cartola. O Matheus estudou Cartola essa semana, né? Para Matheus? com isso, Mônica. Ô, tem ninguém assistindo não, viu? Corta, edição, corta. Para com isso, mano. Ó, participe junto, cara. Aí, tentei mandar uma mensagem pra você. Falou, Matheus é lindo. Mandei um hello aqui. Acho que vai chegar assim. Tá afinando aí o violão? Uai. O chat tá aqui, mandei mensagem, mas ele não apareceu pra nós. Demora um pouquinho, ó lá, apareceu na tela já. Hello! Agora nossos comentários aparecem na tela também, no vídeo. Ah, ali, ó. Sim. Entendi. Aí todo mundo vê o pessoal falando com a gente. É bem legal. A gente vai colocando novas funções, né? Com o passar das semanas. Pô, legal isso. Então só aquela coluna que tá desativada. Acho que sim. Aí a Acho gente que pode é. olhar no... Quer que eu dê um atualizar aqui? Será que... Acho que não para não, né? Se atualizar lá. Acho que não. Torcendo os dedos. Tipo, né? O que será que vai acontecer? Aí, moleque! Legal. Agora a gente vê vocês Só que tá falando com a mutado aí, né? gente. Aí escuta? Não, pode tá deixar ok. mutado. Isso Pode deixar mesmo. mutado, né? Opa. E aí hoje a gente vai fazer essa live em homenagem ao Cartola. Daqui a Yes. pouquinho o Will vai sair correndo para fazer uma apresentação, Boa, muito trabalho, né, bicho? Isso aí. né? Graças a Deus. E a gente vai lá comparecer. Tocar e cantar também, né, Mateuzinho? Com certeza. E aí, vocês estão bem, galera? Diga um oi aí pra gente. A gente já falou ali, ó, com a gente. Mateuzinho tá no chat e tá aqui também. É. É isso aí. Pronto, agora eu saí. Saiu? Então, ótimo. Vamos lá, vamos começar, vamos começar. Bora. Já vamos começar com um pandeirinho maroto aqui. Só desligar a luz do andamento. A gente vai fazer essa junto com... emendada com a Sorri. Tá. 1, 2, 3, 4. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Teus carinhos que me
abraços, tudo isso não passa de pura hipocrisia. Já que tu não és sincera, eu vou te abandonar um dia. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. Lindão, hein? Cadê seu microfone? Esqueci. Eu coloco o microfone pra ele falar, ele esquece. Silene, oi meu amor, bem-vinda. Ó, a ideia de fazer a live aí, hein? Estamos amadurecendo, estamos amadurecendo. E aí, Mateuzinho, quer falar um pouquinho do Cartola? Bora. Oi, gente, Silene, todo mundo que está assistindo a gente. Bom, gente, hoje é uma homenagem nossa, né? A esse grande artista brasileiro, que é o seu Angenor de Oliveira, né? O Cartola é um compositor carioca de muita relevância e de uma relevância, de certa forma, póstuma, né? Porque ele teve uma carreira muito longa, que a gente estava começando mais cedo, né? Trabalhou muito na música, foi um operário da música. Muita gente escutou ele, mas muita gente também não sabia, porque não tinha registro, né? E ele foi um dos fundadores da Escola de Samba da Mangueira, né? Estação Primeira da Mangueira, e foi um dos primeiros compositores ali, dos primeiros sambas da escola, e uma figura muito importante, e que gravou poucos CDs. E aqui a gente está homenageando alguns CDs dele, como o 1974, o 1976, e também tem um outro muito legal que é o Verde Que Te Quero Rosa. Aí a gente vai transitar por aí. Fala bonito. Vamos lá. Vamos cantar, porque hoje a gente também tá com um tempo curto, né? É. E antes da gente continuar, eu queria falar aqui, ó, que a Silene convidou a gente, né, pra fazer uma live lá no rancho, né, no Recanto da Felicidade. E aí a gente quer fazer esse convite aqui ao vivo, né, pro nosso parceiro. Vamos, com certeza, Silene. Bora lá, velho. A gente vai planejar isso também. Vamos fazer lá, um itinerante lá. Vamos lá, vamos cantar. Hoje tá todo mundo falante, né? Gente, a gente participou de um festival ontem que a gente ganhou. Música autoral, então a gente tá felizão ainda, né? Radiante, muito feliz. Bate outra vez com esperanças do meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim,
Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam um perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto aos jardins com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam um perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, deita, dá-lhe cartola, hein? Ei, galera, diz um oi aí pra gente. Vocês estão ouvindo a gente bem? Tá tudo certinho? Diz aí. Galera, essa daí, Rosas Não Falam, tem uma melancolia forte, né? Muito bonita, de arrepiar mesmo. E essa melancolia, ela tem a ver com a própria trajetória do Cartola, né? Que foi um lavador de carro, trabalhou como contínuo também, que era a profissão que era um nome antigo para office boy, entregador de maneira geral. Trabalhou na construção civil também. E o Cartola foi uma pessoa que, aos 30 e poucos anos, ele sofreu de meningite. Não sei se muita gente sabe disso. E aí foi pro hospital e ficou muito debilitado, com muitas dores nas pernas, principalmente. Ficou 1 ano e meio andando de muleta em casa, sem poder trabalhar. E nessa época, como vários trabalhadores brasileiros, né? Os verdadeiros heróis, né? Dessa história toda, que somos nós, os sobreviventes, né? As pessoas que têm uma vitalidade, né? Uma força de vida muito grande para tentar melhorar a própria condição. Ele e a dona Zica, né? A esposa dele, criaram o Zicartola, que foi esse restaurante, boteco, nos anos 70. Muito proeminente na época, reuniu grandes figuras do samba que a gente conhece hoje. Ali era uma trinca que rolava direto, que era o Cartola, Nelson Cavaquinho e Paulinho da Viola. Imagina o peso disso. E os caras novinhos, né? O Cartola já vivido. E a família tentando dar conta, né? Desse prejuízo financeiro. Dele não poder mais trabalhar. E como músico também não conseguiu grandes rendimentos financeiros, né? Mas artísticos é incomensurável. E é isso. Vamos continuar. Falei que ele estudou Cartola? Ah, que lindo! Vamos lá. Vai fazer um recorrente. Eu não peguei. Vai lá. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. A natureza florindo, tingindo, tingindo.
que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando meu caminho tão sem vida. E o que me resta é bem pouco ou quase nada do que ir assim, vagando numa estrada perdida. Alvorada, alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, a natureza sorrindo, tingindo, tingindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo, a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Eu tô querendo puxar uma roda de samba aqui e fazer a emenda das músicas. Pupurri, né, velho? Ei, Mário Lúcio, que legal. Obrigada, cara, pela presença. Nosso cliente lá do Live Lounge. Que bacana, que gostoso. Foi boa essa escolha, né? Achei massa também. A gente se diverte bastante com música antiga, né? A gente gosta muito das músicas antigas, desses artistas maravilhosos, magníficos, como você falou. A raiz, né, da música brasileira, a raiz da música popular brasileira, né, do que é o Brasil em termos musicais, né? Então vamos cantar, vamos cantar. Essa música aqui é muito marcante para mim, porque eu conheci essa música numa versão do Djavan. O Djavan tem um disco que chama Área. Ele é um dos discos, né, assim, dos últimos 10 anos, mais ou menos. Eu não lembro o ano que ele lançou, mas foi nessa última década. E é um disco mais leve, assim. E essa música, em particular, no disco, tá só voz e violão. Disfarça e chora. Então, foi muito curioso para mim ouvir essa música com o Djavan cantando, e eu gostei muito dessa música. E aí, tempos e tempos depois, eu fui saber que a música é do Cartola. Então, eu fiquei, caramba, que massa, né? O Djavan, assim, para mim, ao meu ver, né, o Djavan só cantava a música dele. E aí eu fiquei pensando nisso, pô, que massa, né? O cara foi lá, resgatou uma música que também não é tão popular assim, mas que é linda a música. Então, fiquem ligados aí nessa letra, que é muito bonita, muito gostosa. E além disso também tem um acompanhamento, uma harmonia, né? Que eu vou fazer aqui mais na versão do seu Djavan, inclusive, que tem sabe, uns climas assim, um pouco diferentes, bem elegante. Djavan, né? Como você, né, Will? Aí, vamos lá. Chora, disfarça e chora, aproveita a voz do lamento que já vem. Aurora, a pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por ouro. Ó triste senhora, disfarça e chora, todo pranto tem hora. E eu vejo meu pranto cair no momento mais certo. Olha, gostar só de longe não faz ninguém chegar perto do teu pranto. Ó triste senhora, vai molhar o deserto. Chora, disfarça e chora, aproveita a voz do lamento que já vem. Aurora, a pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por ouro. Ó triste senhora, disfarça e chora, todo pranto tem hora. E eu vejo meu pranto cair no momento mais certo. Olhar, gostar só de longe não faz ninguém chegar perto do teu pranto. Ó triste senhora, vai molhar o deserto. Chora,
disfarça e chora. Aproveita a voz do lamento e já vem a aurora. A pessoa que tanto queria antes mesmo de raiar o dia deixou o ensaio por outra. Ó triste senhora, disfarça e chora. Todo pranto tem hora, e eu vejo meu pranto cair no momento mais certo. Olhar consta só de longe, não faz ninguém chegar perto do teu pranto. Ó triste senhora, vai molhar o deserto, vai molhar o deserto. Violão bonito, bonito. Ele pegou uma mistura da harmonia do Djavan com a do Cartola e fez a do Mourão, né? E fez a dele, né, mano? Exatamente. Nossa, que lindo. Mãezinha, bem-vinda sempre. Sua mãe tá aí? Que bom. Minha mãe tá aí sempre. Minha mãe é linda demais. Minha mãe e meu pai estão lá, grudadinha, a cabecinha assim, ó, assistindo. Posso falar um negocinho? Fala, por favor. Então, gente, continuando um pouco sobre a história do Cartola, depois que ele foi acometido pela meningite, ficou muito tempo sem cantar. Tem até um trecho de uma entrevista dele pro jornal o Globo, na época, que ele falava que era difícil de sair de casa e tudo, e ele também não queria ficar correndo atrás das pessoas para que as pessoas gravassem os sambas dele, né? Então, acho que a impressão que me dá é que ele carregou um pouco de amargura mesmo, né? E dificuldade de relacionamentos assim profissionais para conseguir sustentar, né, e nutrir sua carreira. E aí, em 1974, o produtor João Carlos Botezelli, o Pelão, ele que foi o produtor responsável por resgatar o Cartola, falar, cara, eu preciso gravar você é um cantor histórico da nossa música. E aí gravaram junto com a Luiz e o Falcão e o Marcos Pereira, que era o dono da gravadora Marcos Pereira, né? Então, essa gravadora que gravou em 1974, que é um CD belíssimo, assim, de primeira classe, assim. Os músicos, né, eu e o Will e a Mônica, a gente que trabalha com música há um tempo, a gente conhece alguns instrumentistas que participaram dessa obra e são nomes incríveis. Altamiro Carrilho, Dino Sete Cordas, o Meira, grandes figuras do choro na época, né, que gravavam muitos sambas. Então, que bom que essa galera boa se juntou em torno do velho para gravar e fazer história mesmo, né? Com esse primeiro CD do Cartola, que ele gravou com seus 66 anos de idade. Então, nunca é tarde, né? É por isso que a gente tem que gravar o nosso logo, hein? Tá logo saindo, já estamos trabalhando nele. Vai ter EP da Mônica Vicentim em breve. E é incrível, né, em relação ao Cartola, assim, é incrível, né? Esse primeiro disco aí que ele gravou, ele tava com seus 66, né? Você falou? Uhum. E, cara, pensa assim, um senhor dessa idade, né, que tinha sofrido um bocado já, né? Pensa o tanto que é bonito, cara, as músicas e a qualidade vocal dele, velho. Assim, pra mim é uma coisa muito incrível mesmo, sabe? A qualidade vocal, as melodias não são fáceis. Tem muita gente que acha que canta Cartola, mas só tenta, assim, né? Tipo, tá fazendo o melhor. Mas seu Cartola às vezes faz o melhor do que a gente até hoje. Com certeza. Olha, ele perguntou se minha mãe estava presente. Meu pai nem dormiu essa tarde para assistir. Beijo, pai. Presença. Vamos lá, Puxa um reco aí, bicho. Puxa. 1, 2, 3, 4. Linda, te sinto mais bela e fico na espera. Me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior, bem maior. Linda, o que se apresentar, o triste se ausentar, fez-se a alegria. Corra e olha o céu, que o sol vem trazer bom dia. Corra e olha o céu, que o sol vem trazer bom dia. Linda, te sinto mais bela e
se ausenta, a fé-se a alegria. Corra e olha o céu, que o sol vem trazer bom dia. Ah, corra e olha o céu, que o sol vem trazer bom dia. Linda, te sinto mais bela e fico na espera, me sinto tão só. Mas o tempo que passa em dor maior, bem maior. Linda, o que se apresenta, o triste se ausenta, a fé-se a alegria. Corra e olha o céu, que o sol vem trazer bom dia. Ah, corra e olha o céu, que o sol vem trazer bom dia. Que o sol vem trazer bom dia. Que o sol vem trazer bom dia. Bonito. Ô, tô aqui vendo uma coisa, a gente esqueceu de acender a luz, hein? Tá mais Acende ela ali sombrio, pra tá gente mais- enquanto o Matheus fala mais um pouquinho do Cartola. Seu Tupi, boa tarde pra você, meu Carlão, velho. beijo. Carla, um beijo pra E você. galera que fica aí assistindo caladinha, né? Caladinha Tem o ali, pessoal- ó, na Aí surdina. depois eu converso com os amigos, né? Ah, eu tava lá assistindo, ó. Ah, safada, é. Caladinho. Eu assisti vocês ahando e eu dei um pio no chat, né? Bora, galera, vamos trocar ideia aí, gente. Então, gente, cara, é isso, né? A gente tava conversando mais cedo, assim, é muito interessante observar como que a trajetória do Cartola atravessa mesmo a trajetória de muitos brasileiros, né, e brasileiras. Como que ele cantou sobre o Brasil, né, na obra dele, e como que a vida dele também representou a sina de muitos de nós, né, de ter seus trabalhos e às vezes não conseguir uma renda suficiente para conseguir sobreviver e ter mais de um trabalho, às vezes abrir mão do próprio sonho para ter mais sustento, né? Então, assim, o Cartola foi um precursor, assim, dos primeiros compositores mesmo, né, de escola de samba no Rio. E hoje o que é uma indústria, né, de compositores, com associações, com trabalhadores da música que vendem suas composições para as escolas, para concorrerem no carnaval, e toda uma indústria em cima disso, e a grana que se envolve, que é envolvida nesse meio. O Cartola foi um dos primeiros e não conseguiu angariar, né, fundos para ele. Então, é muito simbólico mesmo a gente falar dele, para a gente também falar sobre desigualdade social no Brasil, né? E também a questão que o Will trouxe mais cedo, né? O fato dele ser uma pessoa negra, né, no Brasil, e um negro retinto, né? Esse aspecto racial é muito importante falar também, porque é sempre mais difícil, né, para alguns grupos. A gente sabe muito bem disso, infelizmente. E vamos seguir. Nossa, Simbora, daí, essa meu canção é Deus. linda, hein? Essa aí, ó, vocês peguem o lencinho que dá pra enxugar uma lagrimazinha. Nada consigo fazer quando a saudade aperta. Foge minha inspiração. Sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio, me faltando as tuas carícias. As noites são longas, eu sinto mais frio. Procuro afogar no álcool
a tua lembrança. Mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E contemplo essa imensa saudade que sinto se esvai. Nada consigo fazer quando a saudade aperta. Foge minha inspiração, sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito e de fato eu sinto em meu peito um vazio, me faltando as tuas carícias. As noites são longas, eu sinto mais frio. Procuro afogar no álcool a tua lembrança. Mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E contemplo essa imensa saudade que sinto se esvai. Procuro afogar no álcool a tua lembrança. Mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E contemplo essa imensa saudade que sinto se esvai. Que lindo. Ei, Rosângela, Marcelo, que delícia, gente. Bem-vindos. Beijo pra vocês. Caramba. Tô gostando do chat colorido desse jeito assim. Tá lindo. Alegre, né? Gente, que bom estar aqui com vocês. Gente, essa que rolou, Precisa Me Encontrar, a gente tava falando mais cedo também. É impressionante porque... Peito Vazio, desculpa. Que a gente fez, né? É impressionante porque essas músicas do Cartola hoje são clássicos, né? São standards mesmo do samba e da música popular brasileira. E muita gente regravou essas músicas, né? Então, Peito Vazio, por exemplo, a gente tem o Cazuza fazendo, tem um CD maravilhoso de 1989 do Ney Matogrosso com Rafael Rabelo, só violão e voz, que o Rafael Rabelo ele revolucionou a forma do violão acompanhar a voz, é incrível, e eles cantam Peito Vazio também, e é o que a gente estava falando, poucas versões conseguem chegar na emoção do arranjo original mesmo. Sim. Produzido pelo Cartola, pelo Dino Sete Cordas principalmente, que foi o grande arranjador desse trabalho de 74, e o de 1976 também, que é o CD dessa próxima música, O Mundo é um Moinho, que tem uma história linda também, né? Sim. E é um xodozinho, né, de muita gente. Olha, a gente tem muita sorte, gente. Nosso vizinho ama Cartola. Nossos vizinhos amam Cartola, amam música boa, né? Fernando, beijão pra vocês. Vamos lá. Ainda é cedo, amor, mal
começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada morto herdará só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada morto herdará só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. É isso lá, galera aparecendo. Beijão, hibernando. Gente, eu não sei, hibernando. Fala seu nome pra gente. Né? Curiosidade. Curiosidade. Eu não lembro quem é. Né? Eu acho que eu conheço. A gente pode conhecer, mas diga seu nome pra gente. Vamos lá, mais uma. Cartola, ele é sofrência com classe, né? Sofrimento com classe, com requinte. É, gente, se você tá aí, né, curtindo uma dor de cotovelo, se você tá aí, né, querendo uma pessoa que não tá com você, em vez de escutar esses sertanejos de hoje em dia, para escutar Cartola. Que, cara, é poesia, assim, num nível muito alto, para uma pessoa super simples, né? Um cara, né, que inclusive viveu a pobreza, né, viveu a situação do negro do Brasil naquela época, né, de 1930, 1950, imagina. O ostracismo, né? O ostracismo. E, cara, para dar uma olhada nas letras dele, o nível da poesia, sabe? Isso é o Brasil que eu quero ver. É isso aí. Rafael, que bom, que bom. Vamos lá, essa aqui? Rafael. Não, era outra. Era qual? Ah, tá. Então vamos. Vamos de mais coração.
essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreendes por que perdi toda a alegria. E no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho. Aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o seu som da madeira, eu, você e a companheira, na madrugada iremos pra casa cantando. Ah, essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreendes por que perdi toda a alegria. Aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o seu som da madeira, eu, você e a companheira, na madrugada iremos pra casa cantando. Esse finalzinho aí é legal. Pegou de legal. ouvido, né? Muito bom. Eita, delícia. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Deixa eu falar um negócio antes, né? Fala. Essa música aí que a gente tocou chama Cordas de Aço. E eu queria agradecer a Mônica Vicentim por me apresentar, né? A gente tirou a primeira vez essa música, a gente aprendeu, eu pelo menos, de uma versão do Saulo. Saulo, pra quem não sabe, é um cara que canta axé. Então a banda, né? Ele era o vocalista daquela banda. Eva. Banda Eva, né? Depois que saiu Dona Ivete Sangalo. Não, ele é o depois da E aí o Saulo, né? Tem um vídeo no YouTube dele tocando voz e violão, se eu não me engano, assim, num programa de TV. E aí eu fiquei encantado com a música, o bicho canta benzão. E é curioso que chama Cordas de Aço, né? E aí você analisa a letra e fala sobre o violão. Só você, violão, compreendes porque perdi toda a alegria. Cordas de aço. Mas não é todo mundo hoje em dia que sabe que violão com cordas de aço era muito comum naquela época. Que o nylon é um material que surgiu depois da indústria do plástico, né? E naquela época existiam dois tipos de corda mais comuns e mais fáceis de se encontrar para comprar para o violonista. Era a corda de aço ou então a corda de tripa. Corda de tripa mesmo, de carneiro e tudo mais, era o mais comum bem antigamente, nos séculos XVIII para trás, para os instrumentos de corda, como alaúde, por aí vai. Nossa. E o violão, na verdade, veio daí, com as cordas de tripa. Mas, quando começou a surgir, né, ali na Revolução Industrial, a indústria do aço e tudo mais, começou-se a fazer cordas de aço, que ela dura muito mais e tem um som mais marcante também, com mais volume. Então, nessa época no Brasil, o mais comum era o violão de corda de aço. E machuca pra caramba o dedo. O coração. E o coração. Vamos lá. Gente, essa próxima, Tive Sim, ela é do CD chamado 1976, né? Só uma curiosidade, ele foi produzido por outra pessoa, que foi o Juarez Barroso. Ele foi convidado para produzir porque
o Pelão e o Aloysio Falcão, que produziram o primeiro, eles saíram da Marcos Pereira, né, da gravadora. Então mudou o time. Era um jornalista, né? E era um jornalista, exatamente. Ele não tinha nenhum métier na música, não era musicista e tudo, mas conhecia muita gente, trabalhou no Globo. Então, o 1976 ele é aclamado como o principal CD do Cartola, talvez por ter tido um alcance midiático maior, né, do que o primeiro. E é incrível, assim, as composições. E uma das coisas que foi importante para esse CD foi a continuidade do Dino Sete Cordas como arranjador, tanto da primeira obra quanto desse segundo CD. E é incrível, gente, tem que escutar. É o que o Will falou mesmo, assim. Quando a gente tá um pouco triste ou vivendo situações difíceis na vida, Cartola ele tem uma música que nutre muito a gente, através da melancolia e da beleza, né, de ser quem se é. Ei. Tive sim outro grande amor antes do seu. Tive sim o que ela sonhava eram os meus sonhos e assim íamos vivendo em paz. Em nosso lar sempre houve alegria e eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com seu amor seria o fim. E vou calar, pois não pretendo amor te magoar. Tive sim outro grande amor antes do seu. Tive sim o que ela sonhava eram os meus sonhos e assim íamos vivendo em paz. Em nosso lar sempre houve alegria e eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com seu amor seria o fim. E vou calar, pois não pretendo amor te magoar. Ai, 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 pois não pretendo amor te magoar. Ai, 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 pois não pretendo amor te magoar. Pois não pretendo amor te magoar. Pois não pretendo amor. Minha, quem disse que ela foi minha? Se fosse seria rainha e sempre vinha aos sonhos meus. Minha, ela não foi um só instante, comumente umas cartomantes, como eram falsas as bolas de cristal. Minha, repete agora essa cigana, lembrando fatos envelhecidos que já não ferem mais os meus ouvidos. Minha, disse que ela foi minha. Se fosse seria rainha que sempre vinha aos sonhos meus. Minha, ela não foi um só instante, comumente umas cartomantes, como eram falsas as bolas de cristal. Minha, repete agora esta cigana, lembrando fatos envelhecidos que já não ferem mais os meus ouvidos. Que já não ferem mais os meus ouvidos. Que já não ferem mais os meus ouvidos.
Pois é, gente, então a gente está chegando ao final. Muito bom estar com vocês hoje. Como eu falei mais cedo, lá no início, ontem a gente ganhou um festival, uma seletiva, né? Seletiva. A primeira seletiva para a final. A gente está feliz pra caramba. Tinha até um pouquinho de gente. Foi bacana. E daqui a pouquinho o Will vai tocar no Fala aí pra gente, Will. Primo Pobre. O Primo Pobre é um bar, petiscaria, point da galera, ali na 202, 3. 3/4. 203/4, eu acho. Isso, norte, para quem está em Brasília, né? Ambiente aberto. Ambiente abertão, assim, é bem na esquina da quadra comercial, No sabe? Gramado, na verdade. Gramadão, assim, é mó da hora. Vou tocar lá com o Jazz na Carta, um grupo de jazz aqui da cidade, que é muito massa e composto por amigos meus. Participação especial de Mônica Vicentim, de Matheus Timpone. Verdade. Eu vou estar na guitarra lá, para quem me vê aqui no violão agora, às vezes no cavaquinho, eu vou estar guitarrista. E guitarra é o meu primeiro instrumento, então eu gosto muito de poder tocar. E a gente vai dando tchau, né? A última já? É a última, né? Valeu, Tem que galera. correr já. É. Lá começa 3h30, gente. Galera, valeu demais pela presença. É um prazerzaço ter vocês aqui, é um prazerzaço tocar, levar, né, trazer música para vocês. E mais bonito ainda é saber que vocês estão aqui com a gente. Valeu demais. E essa live aqui a gente vai querer fazer ela de novo, porque a gente tem mais um monte de música que queria cantar e não conseguiu, né? Cartola vale a pena. A gente vai terminar com uma música que não é do Cartola, mas que é muito importante, né, para a história do samba. E o Cartola trouxe, né, essa música para mais perto da gente, para mais perto da mídia, né? Essa música chama Preciso Me Encontrar. É música do seu Candeia. Candeia foi um dos primeiros sambistas. Para quem não sabe, a gravação no Brasil, a gravação mesmo, né, de disco, né? Vinil, né? Que nem era em vinil, assim, na primeira parte, né? Era aquele lance mesmo daquele, sabe aquele trem assim, grande? Caramba. Esqueci o nome. Também. Bem, ela chegou em 1902 no Brasil. O primeiro samba gravado, né, o telefone, ainda era meio machixe, assim, meio, né, era o samba, assim, como a gente conhece. Foi em 1902, o telefone. E o Candeia, ele já estava começando a aparecer mais ou menos nessa época, assim, desse início, né, da era do rádio. E eu acho que é muito importante a gente saber que o Cartola trouxe essa música mais para perto da gente e que também teve uma gravação muito massa, né, da Marisa Monte. A Marisa Monte também resgata uns sambas muito legais. Ela tem sambas autorais, né, composições dela que são sambinhas, que também vale a pena conhecer. Vamos de Preciso Me Encontrar, do seu Candeia. Ih, Candeia. Já vai lembrando dos sambas. Vamos lá. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar rir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar e pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar e pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros
delícia. Gente, obrigada pela presença. Que lindo vocês aqui. A energia de vocês chega aqui, ó, de forma maravilhosa. É muito bom. Valeu, Domingo galera. que vem a gente está de volta. Daqui a pouquinho a gente está ali no Primo Pobre. E é isso. Valeu, Obrigada, galera. vocês são lindos. Muito bom, valeu, boa tarde pra vocês. Tudo de bom, boa semana pra nós. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, Até a Carol próxima. Sena, querida, Beijinho, beijo. Carol Sena, maravilhosa. Mua, galera linda, meus amores. Valeu. Delícia. Obrigada. Ah, moleque!